Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E agora a gente vai bater um papo com a Grazi Torres, que é psicóloga e está sempre aqui com a gente. E hoje a gente vai bater um papo sobre os relacionamentos, não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol, é isso mesmo, né? Nada como a gente falar de relacionamento logo após o Dia dos Namorados, né? Mas eu costumo dizer que Dia dos Namorados, dia dos pais, das mães, são todos os dias, né? Verdade. A gente não deve só comemorar num dia específico, mas todos os dias, né? Só de você estar com alguém que você ama, já é um motivo de comemoração, né? Sem dúvida. E no início do programa eu falei o seguinte, falei essa questão que você falou, concordo plenamente, eu acho que Dia dos Namorados, Dia das Mães, essas datas são datas comerciais. Claro, a gente acaba expressando carinho, comprando uma lembrancinha e tudo mais para as pessoas que a gente gosta, no nosso caso, assim, para um relacionamento, ou quando é Dia dos Pais, para o nosso pai ou para a nossa mãe, enfim. São simbolismos, mas que são legais também. Mas é interessante para a gente aproveitar essas datas e pensar no real significado daquela questão em si. Por exemplo, o Dia dos Namorados. Quantas pessoas pensam qual é o segredo da felicidade? Tem casais que estão aí 15, 20 anos juntos e conseguem andar de mão dada, dar beijinho, ficar abraçadinho, tem aquele carinho. Tem outros que com um ano já está um brigando com o outro, cada um para um lado. Claro que cada um também tem sua característica. E a sua forma de levar e tudo mais, cada pessoa tem uma personalidade. Porém, essa questão desse respeito, dessa relação em si, ela é importante ser cultivada, não é, Grazi? Para que a pessoa consiga ter esse sucesso. Com certeza, Carol. Eu costumo dizer que o amor é como se fosse uma flor e você precisa regar todos os dias, né? Vai ter momentos que a flor as pétalas vão sair, você precisa colocar mais adubo, precisa colocar mais água e esperar o tempo dela de renascer e brotar novamente. E é exatamente isso que é o amor. A gente precisa cultivar ele todos os dias, né? Eu acho que de uma forma geral, né, que cada caso é um caso, cada relacionamento funciona de uma forma, e isso a gente precisa respeitar, porque nós somos únicos e especiais da forma que nós somos, não é verdade? Mas eu acho que é muito importante o quê? O namoro não acabar com a relação. Né? Todos esses casais, né, que a gente vê idoso andando na rua, abraçado, de mão d'água, de mão dada, que beija na boca, né? Quantos casais, depois que viram pai e mãe, acabam só sendo pai e mãe? Né, e não se olha mais com aquele mesmo olhar, as cobranças só aumentam, a gente sabe que a rotina é algo que tira um pouco esse encantamento, essa magia, né? A gente só conhece o outro a partir do momento que você convive com o outro diariamente, né? E os conflitos são diários, eles vão aparecer. Agora, se você o tempo todo ficar ali metralhando o outro com cobranças, com insegurança, com ciúmes, a relação também vai minando, né? Porque a dificuldade vem, a gente também se modifica, né? Quantas vezes o outro faz coisas que você não gosta, mas quantas vezes você também age de uma forma que o outro também não gosta. Então, eu acho que para você manter uma relação positiva, você tem que ter comunicação. Você tem que ter diálogo, você tem que mostrar para o outro as coisas que não está legal, o que você não gosta, o que aquela atitude afetou, te deixou triste, mas não num tom ameaçador, não num tom de cobrança, porque todas as vezes que você aponta o dedo para o outro, você automaticamente vai despertar no outro os sentimentos que você não está querendo naquele momento. O outro vai ficar com raiva de você, ele vai ficar sentido, e aí, em vez de você melhorar a tua comunicação, o outro vai se fechar muito mais, né? E a gente tem que entender também que tem pessoas que são fechadas, que têm uma dificuldade de se abrir, de conversar. E aí, como é que eu faço? Se na hora de eu falar os meus problemas, as minhas angústias, como eu me sinto, o outro está fechado, o outro não fala. É um pouco da característica do outro. Então, você pode escrever, você pode tentar conversar, mas sempre nesse tom leve, sempre se colocando como você se sente e não apontando o tempo todo as cobranças e os defeitos, porque se o outro porque isso vai gerar no outro o quê? Insegurança, raiva, o outro vai se sentir diminuído, vai achar que está sempre errado, e aí a possibilidade do outro se abrir vai ser muito mais difícil. Né? Então é muito importante isso, voltar à época do namoro, né? Você parar um pouquinho e escrever o que eu gostava, né? O que me encantou no meu marido, na minha esposa, no meu namorado, né? Na minha relação, o que
Qual foi esse encantamento? Faça uma listinha de tudo que era bom no relacionamento e tenta colocar hoje em prática. É claro que com os filhos, com o tempo, tudo vai mudando um pouco, né? Às vezes a falta de dinheiro impede da gente sair direto, mas tem tanto programa que a gente pode fazer em casa, né? Às vezes um simples andar na praça de mão dadas pode fazer uma diferença enorme. Sentar para comer uma pipoca, conversar, olho no olho, abraço, beijo. Como é importante você elogiar o outro, como é importante a comunicação. Vamos voltar, né? A comunicação, o elogio, fazer os programas que você fazia enquanto namorava, olhar para o outro com olhos de amor, porque com certeza o outro pode já ter te decepcionado, mas você também já decepcionou ele. Então, ser mais flexível, saber perdoar, ter mais tolerância, paciência, né? E com isso as coisas vão melhorando, não é verdade? Quando você consegue encontrar, né? Eu acho que para uma relação dar certo, os dois têm que querer estar junto, né? Você não pode estar com o outro por medo de estar sozinho, por medo de como é que vai ser meu futuro? Eu tenho filho para criar, não tenho dinheiro, não. Que aí os conflitos vão só aumentar. Agora, quando você está o outro, porque o outro te encanta, porque você ama ele com todos os defeitos, faz toda a diferença, né? Os dispostos fazem uma relação dar certo. É verdade, sem dúvida. A gente sabe que hoje a demanda de tantas coisas que ocorrem, rede social, aí quem estuda, está na faculdade, está na pós e tudo mais, a gente conhece gente o tempo inteiro. Se a gente for olhar para o lado o tempo todo dentro de uma relação, é claro que você vai ver que existem milhões de pessoas que poderiam ser bacanas, que poderiam ser legais e tudo mais, mas como a Grazi falou, você tem que ter aquela disposição, se voltar para aquela pessoa e realmente amar, porque hoje o amor... a gente observa que as pessoas elas buscam alguém que ame a elas. Né? Elas querem ser amadas. Então, muitas das vezes a gente vê isso. A pessoa quer alguém que diga que ame, que elogie, etc. Mas ela, muitas das vezes, não está disposta a dar esse amor, a ser esse alguém para o outro. E eu acho que quando a gente encontra alguém onde a gente se dedica inteiramente, naturalmente isso vai voltar. Ou, se não voltar, você tem que buscar alguém que te corresponda. Mas o mais importante é essa dedicação, como a Grazi colocou aqui. Sem dúvida, ela faz a diferença. E não buscar perfeição, porque ninguém é perfeito, nem a gente. A gente erra o tempo todo. A gente precisa também pedir desculpa, né, Grazi? Quantas vezes a gente faz alguma coisa que aos nossos olhos aquilo ali foi o certo e tudo mais, mas se a gente viu que o outro ficou chateado, não custa nada pedir desculpa, né? Falar, poxa, eu não agi legal, eu vi que você não gostou, que ficou chateado, meu jeito é assim, mas eu noto que para você isso, de repente, é uma coisa que te magoa. E, na verdade, a gente fala aqui do relacionamento entre pessoas que vivem, que pretendem viver juntas ou vivem juntas, como a gente está falando do namoro, mas isso se estende para qualquer relação, né? É uma relação de amizade, uma relação de confiança, ela precisa ter essa troca, essa sinceridade, a gente poder ser o que a gente é, e, claro, entender também o que se passa no mundo do outro, que é um mundo diferente do nosso, não é, Grazi? Sim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui é que a gente quer que o outro não pode ter a responsabilidade de nos fazer feliz, de nos amar, né? Vamos tirar esse peso do outro. Né? Nós temos que ser felizes pelo que nós somos. Nós precisamos primeiro nos amar, nos respeitar, nos cuidar e automaticamente a nossa relação vai ser positiva. Agora, quando você coloca para o outro essa missão de salvar a sua vida, de te amar integralmente, você está em perigo. Você tem que parar um pouquinho e se observar. Isso tem muito a ver com a insegurança, com a baixa autoestima. Então, como é importante o autoconhecimento, né? A gente só pode dar para o outro o que a gente tem. A gente só pode dar para o outro aquilo que a gente teve ao longo da nossa vida. Ou se a gente não teve, que a gente busque melhorar isso. Agora, enquanto a relação do outro for essa missão de salvar o outro, você tem que me fazer feliz, porque você não está fazendo isso, porque você não está repetindo o comportamento do meu pai ou da minha mãe como me tratavam, né? Você age completamente diferente. Ou a ausência, né, Grazi? Às vezes a pessoa ou teve uma ausência materna, no caso do homem, ou
ou a mulher teve uma ausência paterna e ela quer que o outro corresponda uma relação que, na verdade, não é dela, não cabe a ela. Não cabe a ela, né? Então, assim, é muito importante você se relacionar com uma pessoa que pensa como você, que vocês têm afinidade, né? Que vocês têm os mesmos valores. Não adianta entrar no relacionamento quando eu casar, quando eu ter filho, o outro vai mudar. Não, o outro é daquele jeito e foi isso que te encantou no outro, né? É claro que às vezes a gente mudar um relacionamento, por mais que às vezes você coloque para mim, poxa, Grazi, eu não gostei desse seu comportamento, às vezes está tão grande dentro de mim, aquilo ali já é um comportamento padrão, que eu acabo agindo de uma forma natural, automática, e às vezes eu nem percebo. E dá um tempo para o outro também poder se modificar. Vou te falar que o outro vai se modificar completamente? Não. O outro só vai mudar o que incomodar ele, não o que está incomodando você. Mas uma relação, ela é feita de respeito, de troca, de amizade, de companheirismo, né? Então, quando você coloca para o outro aquilo me incomodou, eu tenho certeza que o outro, como te ama, ele vai tentar, de alguma forma, incorporar aquilo ali, né? Aquela emoção, aquela forma dele agir, vai virar um pouco mais consciente, ele vai ter oportunidade de mudar. Mas se ele não mudou imediatamente, tenha paciência. Relacionamento é aquilo, né? Igual a florzinha que está desabrochando, ela leva tempo para poder desabrochar, para poder crescer, e assim somos nós. A gente precisa respeitar o outro, ter troca. Como é importante você ter um relacionamento onde você se diverte com o outro, onde você ri, onde você brinca, onde você é criança, porque essa é a sua essência. Então não vamos deixar a nossa essência, a nossa individualidade se perder porque estamos no relacionamento. Você não precisa fazer tudo com o seu parceiro, você precisa ter respeito com ele, né? Em termos de fidelidade, de traição, você precisa respeitar o outro. Você não vai sair com seus amigos para tomar um chopp, para fazer um lanche, para atrair, não vai ser com esse objetivo. Mas é importante ter individualidade, né? Tipo, tem pessoas que gostam de ver determinados programas e tá lá no quarto vendo e o outro está na sala. Não se sinta diminuído nem mal por causa disso. O outro pode te amar estando fazendo outras coisas. Eu sei que às vezes a gente fica carente, a gente quer o outro grudado o tempo inteiro. Poxa, só quer saber de jogar, fica vendo televisão, só fica cuidando dos filhos, né? E a gente, às vezes, tem momentos que a gente está carente. Então, fica próximo, faz um carinho, dá um beijo. Agora, se você entrar no processo de só querer que o outro faça aquilo que você quer, isso é egoísmo, isso não é amor. Né? Então, a gente precisa também amadurecer essas questões dentro da gente. Né? Vamos ter momentos difíceis, vamos ter momentos alegres, e que os momentos alegres, no momentos difíceis, eles ficam mais claros, que a gente não visa só o que está ruim, não. Como é que foi bom, né? Deixa eu repensar, deixa eu escrever aquele momento que me encantou. Poxa, a gente via tanto filme juntos, hoje em dia a gente nem para mais para ver. Será que não tem como a gente incorporar isso no nosso dia a dia? Vamos fazer coisas que a gente tem vontade, por mais que nós estejamos cansados, com filhos, com uma vida super agitada, com a falta de dinheiro. Não vamos deixar o encantamento, o amor se perder. Porque é isso que faz a gente estar junto, né? E até mesmo um relacionamento de amizade, né? De pai e mãe, de filhos. É importante ter essa troca. Se você tá numa relação para cobrar o outro, cuidado, o outro vai se afastar de você. Se você quer que o outro se comunique, mas se você cobra isso o tempo todo, o outro vai se fechar, porque nunca vai achar que está bom para você, que ele não é o suficiente para você. A pessoa não se sente à vontade, exatamente, né? Ela não consegue ser natural, espontânea. Exatamente. E também a gente nunca sabe o que está passando dentro do coração e da mente Sim. do outro. Por isso que é tão importante o diálogo. Se o diálogo está prejudicado, escreve no papel, faz de bilhete, né? Vamos inventar uma outra moda, ou até mesmo vamos buscar uma psicoterapia, para a gente também não sufocar o outro com a nossa carência, com a nossa insegurança, com o nosso medo da perda. Porque quanto mais a gente cobra, mais o outro fica distante. Então, vamos trazer o outro para pertinho de você, vamos curtir os momentos a dois, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, gente. É isso. São pequenos detalhes que acabam auxiliando. Hoje a gente teve essa ideia, essa proposta de aproveitar o Dia dos Namorados justamente
para tentar traduzir algumas situações, né, conversando aqui com a Grazi, sobre os relacionamentos, porque hoje a gente observa isso, esse desapego, essa coisa de, não deu certo, eu vou terminar, eu vou largar, eu vou arrumar outra pessoa que se enquadre naquele padrão que eu desejo. E esse padrão é impossível, gente, é impossível. Existe. Todos nós somos complicados, temos defeitos e problemas e questões a serem resolvidas. Não é à toa que a psicologia está aí para ajudar todo mundo, porque todos nós temos, sim, muita coisa para melhorar e para ajustar. E, realmente, como a Grazi colocou aqui, a gente não pode cobrar do nosso parceiro ou da nossa parceira essa resposta, né? Que ela tem que vir realmente do nosso eu, do nosso íntimo. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente, hoje falando desse tema maravilhoso. E te desejar uma boa semana e pedir você deixar os contatos aí, pessoal. Obrigada, que tá em casa. Carol. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez no seu programa. É sempre um prazer estar aqui levando um pouquinho mais de esclarecimento para as pessoas, né? Que com certeza, às vezes, a pessoa está em casa um pouco perdida, um pouco carente. Poxa, é bacana, né? Mas a gente nunca pode desistir da gente, né? A gente tem que sempre não colocar o outro com essa missão de nos salvar, do outro tem que encaixar exatamente como eu quero, porque não é assim. É importante a gente... eu costumo dizer que os opostos, eles se atraem, mas eles também se repelem. Então, vamos buscar alguém que realmente compactua com o mesmo pensamento, para ter sintonia, para quando você olhar um casal na rua, você vê que ali tem amor, tem encantamento, apesar de todas as dificuldades diárias que todos nós passamos, né? Então, Carol, eu atendo na Clínica Vitale, o telefone é 2235-5204, tem as redes sociais, né? Que é o Facebook Psicóloga C. Torres, o Instagram, que é @psicóloga Graziele, e o YouTube Psicóloga Graziele Chevron Torres. Muito obrigada e uma ótima semana para você também, de todos. A gente que agradece, Grazi. Até a próxima semana. E agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já a gente volta. Não sai daí, não.